Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Acorda Alice. Essa live, esse espaço que a gente tem aqui para contar histórias de mulheres que usaram da sua própria experiência e resolveram empreender na vida ou fizeram uma virada de chave. Vamos ver. Hoje temos uma história. Vamos ver só se a Camila entrou. Peraí. Ah, ela entrou. Vou chamar a Camila aqui, porque a nossa história hoje é muito especial. Essa é a Camila Odilon. Não é a Camila que trabalha comigo, peraí. Camila, já vou te mandar. Prontinho. Vê se você recebeu aí. Pronto! Oi, Camila! Tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer te conhecer. Agora a gente está falando de vídeo, né? Já falamos muito Agora por vídeo. através de áudio, mas agora é de vídeo. Deixa eu só ver aqui se a Camila entrou. Jéssica, Deizinha, Beloá, maravilhosa. Beloá, várias meninas te conhecem, falam de você para mim. Deixa eu chamar só a Camila aqui. Ô, Camila, conta, Sim, vamos começar então? Boa tarde, ó. Hoje chegou no horário. Camila, vamos então começar contando a sua história. Fala um pouco assim sobre o seu background, onde que tudo começou, se apresenta para o pessoal. tá bom. Bem, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Camila Odilon, eu sou profissional de marketing, minha formação é como mercadóloga, sou especialista em gestão empresarial e comunicação, mas desde quando eu me entendo por gente dentro do marketing, que o meu trabalho é exclusivamente com marketing digital. Iniciei no Recife, né? Sou recifense, Pois pernambucana, é, conta essa história do meu maravilhosa aí país, pra gente. Pernambuco. Gente, Camila tem 29 anos, tá? Super novinha, vocês vão ficar boca. 29, não é? Não, 29. acertei. Ai, que susto. 29. Você ficou parada para, ai meu Deus. Mas ela já fez tanta coisa maravilhosa nessa vida que assim, eu fiquei impressionada, Camila, com a sua potência, viu? Parabéns. Mas vamos lá. De Recife para o Obrigada. mundo. De Recife para o mundo, isso mesmo. Eu sou de origem periférica, né? Como eu conversei com você. E aí eu acho que é muito importante, assim, né? Quando a gente consegue identificar, quando a gente se depara e entende de onde nós somos, de onde viemos, né? Quais foram as oportunidades que nós tivemos, que nós não tivemos. Às vezes é um pouco difícil encarar essas realidades quando a gente se vê na situação, porque de um lado você vê muita gente falando vitimismo, racismo não existe. De um lado a gente vê assim umas coisas que por vezes até você chega a replicar mensagens e pensamentos como esse, porque você, ao longo da sua vida, você precisa ser forte. Você não pode demonstrar fraqueza. Assim, você é ensinado, você é doutrinado a seguir com uma forma de pensamento, com um estilo de vida, enfim, né? Acho que quem passa por situações como essa, quem vem da origem de onde eu vim, sabe muito bem o que é isso. E ao longo do tempo você vai tentando se desconstruir e quebrar essas barreiras e entender, não, peraí, calma, o que é verdade e o que não faz sentido. O É que isso. realmente é meu, o que é para mim e o que não é. E eu acho, Então, Camila, você está fazendo um adendo aí nesse seu comentário, tá? Eu acho que essa é uma reflexão para todos nós, inclusive para quem teve muita oportunidade na vida, né? Precisa repensar, porque na verdade a gente nasceu, todos nós nascemos num mundo muito desigual e que se todos nós não começarmos a pensar, né? Qual a nossa parte nisso, qual a forma de ajudar a diminuir essa desigualdade, não vai melhorar para ninguém. Então, assim, da mesma forma que você teve esse exercício, né, de pensar e refletir o que não cabe a você, que não é para você, a gente também precisa pensar para abrir portas e para ver de que maneira a gente pode ajudar a desconstruir todos esses preconceitos, toda essa
essa Essas cultura. crenças limitantes, né? Eu Exato. acho que não só afeta, assim, né, o nosso profissional, afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa vida pessoal, afeta o nosso psicológico, que automaticamente é um ciclo vicioso e está interferindo nos pontos da sua vida. Então, existiam coisas que eu percebia e assim, é importante. Mesmo eu de origem periférica, negra, nordestina, eu também tive privilégios. É importante eu Ah, também, na minha posição, perceber isso, porque eu tive um pai que se esforçou muito, assim, que fazia de tudo para que eu não passasse pelo que ele passou. Fome e várias outras coisas, abusos que ele passou na infância dele, que eu nem sei, né? Nem tive a oportunidade de entender melhor. Mas essa é a minha origem, né? E quando eu me deparei assim, fazer marketing para mim não era algo para mim possível, não era para mim visível, porque naquela época, nossa, eu tô me sentindo assim, a idosa agora. Quando eu fiz aquela época. marketing, 2012, assim, pelo menos no Nordeste, ninguém sabia o que era marketing. Ninguém entendia o que era isso, muito menos eu. Eu caí de paraquedas em marketing. Eu entrei muito Foi cedo na essa faculdade. escolha? Pois é, é isso que eu queria Então, entender. na verdade, eu era apaixonada por história. E eu passei no vestibular, entrei e comecei a fazer história por uma instituição, uma estadual de Pernambuco. E aí eu me realizei, porque eu consegui passar na faculdade mais difícil do curso que eu queria e eu estava super animada. Só que chegou a metade do meu curso, o meu pai falou assim para mim, bem, então, querida, você não vai mais fazer esse curso. Aí eu, opa, como assim? Mas eu amo o meu sonho, eu quero ser historiadora, quero explorar o mundo, sabe assim, eu sou para quem acredita em signos e tal, que eu não entendo muito, mas assim, sou sagitariana, então aquele espírito assim, sagitariano, assim, vou E vai, desbravar você o gosta de ir pro mundo. Não é à toa que você está onde você mundo. E aí eu queria isso pra mim, eu queria fazer escavação, ver as coisas históricas, eu queria, sabe, ir viajar. Mas aí meu pai falou assim, querida, então, olha, isso aí não vai te dar dinheiro não, isso aí você não tem muito futuro profissional. Só que o meu pai, ele tinha um jeitinho diferente, sabe, de tratar essas situações. Não era assim, ô filha, olha, era por esse caminho, vá por isso. É assim, olha, você a partir de hoje não pode mais fazer isso, eu não vou mais lhe dar dinheiro, eu não vou mais pagar o seu ônibus, eu não vou mais pagar a sua alimentação, eu não vou pagar mais nada. Você vai ter que se virar se você quiser continuar. Ou você é muda de curso. obedecer ou obedecer. Ou você obedece, ou você obedece. É isso. E aí eu falo assim para ele, olha, acho isso muito injusto, mas o que eu consigo hoje encarar para mim é que, além de história, eu não tenho mais nada na minha vida que eu quero fazer, viu? Eu tinha 16 anos. Eu não tenho mais nada na minha vida que eu quero fazer. Então, 16 não, né? Tinha 17, 17, 18. E eu falei assim pra ele, não tem mais nada que eu queria fazer na minha vida, eu só quero história. Então, eu vou fazer qualquer curso. Aí eu fui olhando, assim, as grades do curso e vi é, um curso e vi marketing. Vi que eu terminaria marketing no mesmo período que eu deveria ter terminado história. Então eu fiz, esse é o justo pra mim, porque eu fui interrompida pelo meu pai. Tava super revoltada na época e tal. E aí, todos os dias eu chorava quando eu ia pro curso de marketing. Todos os dias eu chorava. Eu era do movimento estudantil, então eu era Super DCA, engajado. sabe? Uhum. Exatamente, super engajada com os movimentos políticos e socialista, cheguei a ser filiada a um partido, não partido político, mas era tipo um grupo de jovens socialistas de Uhum. melhorias para o Estado, e lá, lá, lá. E Uhum. aí, quando eu me deparo em marketing, eu vejo todo mundo de marca, usando roupas de marcas, o papo era sobre outras coisas. Eu me Capitalismo. sentia completamente fora da caixinha. Eu achava assim, me corrompi pro sistema. Ai, Antes eu estava lutando por causas que faziam sentido e hoje estou conversando com esse povo fútil que não sabe nada do que é da vida. Enfim, a minha visão foi uma visão completamente deturpada, assim, né? Foi uma visão preconceituosa. uhum. E aí, quando eu entrei, quando eu comecei a fazer, primeiro ano eu só chorava, todo dia. E depois eu fiz assim, ó, não vou eu chaveei assim pra mim. Eu não vou sair desse curso porque eu não quero não terminar mais um curso. Eu não quero não terminar mais uma coisa na minha vida.
Então, eu vou terminar isso, vou ter um diploma. Se eu não quiser atuar na área, vou fazer concurso público logo no início. Então, eu fui, comecei a botar isso na minha cabeça e assim, vou fazer. Então, daí Foi. o jogo virou. As notas foram as melhores, comecei a desenvolver bons trabalhos, etc e tal. Até que eu fiz assim, sabe de uma coisa? Eu já me formei, vou trabalhar na área. Não aceitava de jeito nenhum vagas que não eram especificamente porque eu queria. Então, essa foi a minha virada de chave, sabe? Não foi nem a escolha do curso, foi a decisão de querer finalizar o que eu tinha começado e de dizer assim para mim, não, eu sou capaz de fazer isso, eu posso fazer isso e acho que isso vai ser o melhor para mim. Tem um movimento aí seu de reconhecimento do seu valor, né? De você não aceitar menos do que isso, né? Você chegou a comentar que você teve a oportunidade de fazer, de trabalhar em alguns lugares que eles não queriam pagar, né? O valor que você merecia, ou colocava você para fazer 1 milhão de coisas, e sem ser remunerada. E aí me chamou a atenção quando você mandou o áudio, porque você demonstrou ser uma pessoa assim, que você sempre soube do seu valor e você não abria mão disso. E essa é uma característica muito importante, de qualquer empreendedor, né? Eu falo assim, empreendedor, mas não só de negócio, mas quem quer empreender na vida, quem quer acreditar em um projeto, em um negócio e tal, tem que ter eu acho que é gana, né? Assim, de que, olha, isso aqui tem valor, né? Eu tenho valor. E não Sim. vai ser você que vai dizer para mim qual é o meu valor. Eu acredito no meu valor, eu estou dizendo para você quanto que eu acho que eu valho. Mas continua aí. Você passou por esse início de carreira problemático, né? Isso, assim, porque o que acontece? Para quem faz marketing, se você não tem pessoas ao seu redor que também são da área, é um pouco difícil, pelo menos em 2013, vamos dizer assim, 2014, era muito difícil no Nordeste de ter uma vaga no setor de marketing. As Uhum. empresas do Nordeste, nessa época, não entendiam muito bem o que era essa função, e eu não tinha ninguém da minha família, não tinha ninguém próximo a mim que fazia marketing. Então, não tinha ninguém para me indicar vaga nenhuma, nada. Sim. Então era muito complicado. No início eu fiz muita coisa assim, fiz muito trabalho de graça, eu trabalhei muito mais do que eu precisava. Mas Uhum. assim, eu sempre enxerguei isso como um investimento. Uhum. Então eu trabalhava muito, não, muito. Eu trabalhei com uma empresa que era tipo uma grife de aluguéis de roupas para festas. E aí eu comecei a trabalhar, tipo assim, o motorista foi me pegar para fazer o editorial de moda numa outra cidade de 1 hora da manhã. E aí eu cheguei lá, sei lá, 4 horas da manhã para pegar modelo para organizar tudo. Fizemos um editorial de moda. Depois do editorial de moda, a gente foi para a loja. E resumindo, comecei de 1 hora da manhã, terminei de 4 horas da manhã do outro dia, mas 8 horas da manhã estava na loja para abrir a loja e trabalhar. E isso foi muito a minha rotina no início da minha carreira profissional, mas eu sempre enxergava isso como uma oportunidade para aprender. Era justo? Não era. Mas se eu não fosse ter experiência nessa perspectiva, eu não tinha como ter experiência. É. Mas a chave virou nesse sentido quando? Quando, por exemplo, eu já estou com anos de carreira, com alguns anos de carreira, quando eu já estou em posição de gestão e quando eu me percebo fazendo a mesma coisa que eu fazia quando estava começando, que é dar sempre mais do que eu tinha que dar. E o empreendedor, porque assim, eu sou empreendedora dentro do negócio dos outros, né? Acho que Uhum. chama intraempreendedor. Eu tenho essa característica muito forte, eu amo isso. Só que eu acho que existe um momento em que você precisa colocar alguns limites, Sim. porque essa carga de você dar mais do que você deveria estar dando, ou às vezes do que você deveria estar dando, pode dar, isso começa, o teu corpo começa a sentir, o teu bolso começa a sentir, você começa a sentir que a coisa não está muito balanceada, não está muito justo. Isso. Então, assim, enquanto para mim era uma vantagem, assim, não, eu tô fazendo isso porque é para mim, só que isso para mim virou um hábito, então tava dando sempre muito. Até que Uhum. chegou um momento que eu pensei assim, não, eu agora tenho um projeto, eu agora tenho um objetivo. O meu objetivo não é mais estar investindo só no negócio dos outros. Vou continuar sendo intraempreendedora, mas o meu limite agora é esse. E qual é o meu limite? Para eu conseguir realizar o meu sonho, eu preciso de R$ 45.000. E para Uhum. ter esses R$ 45.000, eu preciso juntar R$ 3.000 por mês. E para juntar R$ 3.000 por mês,
eu não tenho como, se eu recebo três. Eu não tenho Uhum, como juntar três se eu recebo três. Então eu uhum. preciso receber sete. Porque aí, e assim, aí, sabe, eu comecei a fazer a conta de padaria, comecei a entender. Eu preciso seguir esse caminho, eu tenho que fazer esses pagamentos, eu tenho que ter esse dinheiro em mãos. E para isso, onde é que está errado? Aí, quando eu comecei a ver, não, eu estou trabalhando todo o meu dia, não é nem 8 horas, estou trabalhando 12 horas para um negócio que está me remunerando X. E esse X não é nem, o que não é nem a metade do que eu preciso. Aí Uhum. foi quando deu o note, né? Eu fiz, olha, então, é, preparei relatório, essas são as minhas entregas, foi tudo isso que eu dei para a empresa, esse é isso que eu represento para a empresa e eu gostaria de saber se vocês poderiam dar uma contrapartida. Estou muito feliz Então, com ó, tudo, não tenho nada que fazendo reclamar. mais um parênteses aqui, vocês estão vendo que a Camila ralou pra caramba, que no início, quando ela não tinha experiência nenhuma, ela topou aprender, topou o trabalho como se fosse um momento de aprendizado, para depois ela ter esse momento em que ela é, iria reconhecer o real valor dela e que não ia aceitar menos, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala, não é que a pessoa já chega, já se formou e vai, né? Não, eu não quero, não. Não é isso, né? Não. É muito trabalho, ela teve experiência, teve responsabilidade e ela entendeu que conforme o tempo foi passando e ela foi, né, se aprimorando como profissional, ela tinha sim um outro lugar e ela tinha que correr atrás desse lugar porque ela tinha objetivos. Aí você não falou, você falou assim, eu tinha que juntar 45 mil, né? Que foi a sua conta. E por que você tinha que juntar 45 mil nessa época? Porque, porque eu decidi que ia mudar de país. Falei, olha, vou mudar, porque eu pensei, eu, desse, com todo o meu histórico, com todo o meu background, trabalhando com marketing no Brasil, no Nordeste, chegou um momento em que eu estava com um salário legal, ensinando em pós-graduação. Comecei a ensinar com 25 anos, então eu fiz assim, nossa, já comecei a ensinar em pós. Sabe assim, as coisas estavam acontecendo de uma forma que, E um que eu gato não estava nem hoje. percebendo. Ai, eu amo um gato. Desculpa, eu não prendi, eu esqueci de prender. Pulou, vai. Fala, desculpa, Camila. Não, que é isso? E aí, Acontece. assim, ele é, eu foquei no gato, eu amo gato. Aí, pois é, Então não. eu quero um pra Ai, mim. perdão, que droga. Olha só, não, você estava falando que você pensou que você estava ali, você estava trabalhando, você já estava ganhando dinheiro. Eu perguntei para você por Isso, assim, que juntar os 45 para viajar e sair do país. já estava tudo bem, só que eu pensei, nossa. E assim, eu sempre trabalhei, no meu trabalho eu sempre viajava, no meu trabalho no Brasil, né? E aí eu estava sempre em São Paulo, indo para evento. Eu sempre fui assim, né? Sempre queria estar me conectando a muitas pessoas. Uhum. E quando eu ia para os outros lugares, eu fazia assim, porque na minha cabeça, da cabeça de quem trabalha com marketing no Nordeste, sempre pensa, normalmente, ah, não, em São Paulo é outra história, é outro nível. Pois é, isso que eu ia É, te é perguntar, por que não São Paulo, né? você pensa que é outro universo. Mas eu estava indo para São Paulo fazer curso, conhecer pessoas, entrando em agência, e eu vi que não, não é. É a Não mesma é. coisa. A realidade, elas mudam de acordo com a região, assim como muda da Irlanda para o Brasil, que muda de São Paulo para Minas Gerais. Sabe assim, mas não é coisa de outro mundo. Quem está aprendendo o Google, tirando certificação do Google em São Paulo, está tirando certificação do Google no Nordeste, assim como eu estava tirando. Uhum. Não, não vou mudar para São Paulo. Eu pensava em mudar. Se eu ficar no Brasil, eu vou para Florianópolis, eu vou para São Paulo. Por questões do que eu Sim. planejava para mim, né? Dos lugares que eu me conectei, que eu gostei. Mas eu fiz assim, não, imagina se eu for para Europa. Aí eu pensei assim, imagina se eu for para Europa. Poxa, Aí, a brasileiro tem uma característica incrível. Nós somos incríveis. Para mim, o melhor do Brasil. Tem as belezas e tal, né, dos lugares, mas o brasileiro não, é incomparável. a A gente, quando se criatividade não dedica, tem quando quer igual, gente. fazer, nossa, sabe? Então eu fiz assim, imagina se for para a Europa. Vou aprender inglês, porque eu não falava inglês, falava nada de inglês, Carol, zero, zero, zero. Mas eu fiz, vou aprender inglês, vai ser bom para minha carreira, vai ser bom para mim profissionalmente, vai ser bom para mim culturalmente falando. Sempre sonhei em morar fora do Brasil. Nunca sonhei em morar na Irlanda, mas sonhei em morar fora do Brasil. Aí eu pensei, qual lugar que eu consigo ir?
olhei lá, fui na agência, vi, fiz os cálculos. E quando eu fui para os cálculos, aí eu fiz, é a Irlanda que eu vou. Porque era a Irlanda que cabia no meu bolso no tempo que eu tinha determinado que eu queria fazer isso. Maravilhosa. E aí você encontrou, mas por que intercâmbio? É isso que eu não entendi. Você resolveu ir como estudante porque seria mais Sim. fácil para A entrar. verdade é que, assim, na Irlanda e em outros países, existem os tipos de visto. Hum, Então, aqui, se você vier sem visto de estudante, você só vai conseguir passar no máximo um mês com visto de turista. E uhum, aí eu pensei, não, é melhor ir para estudar, porque o visto de estudante tem o visto de menor período, que eu acho que são 3 meses, mas você não pode trabalhar, e tem o visto, que é o Stamp 2, que você fica 8 meses, que são 6 meses de estudo e 2 meses de férias. uhum. Então eu fiz, 8 meses é um tempo legal para eu aprender inglês, 3 meses não vai ser. E com esse de 8 meses, você consegue trabalhar part-time. E aí eu fiz assim, vou estudar e pelo menos vou ter uma graninha para pagar as minhas contas, né? Porque se você vier para cá, assim, você tem que vir muita grana, porque a diferença é de real para euro. Imagino. Então, provavelmente você com certeza você vai precisar trabalhar para pagar as contas. Agora, Camila, antes da gente entrar na sua fase Irlanda, tá? Como foi a reação dos amigos, dos parentes, quando você falou, vou para Irlanda, gente? Olha, todo mundo, amigos e parentes, todo mundo me conhece. Então, eles já disseram assim, tu nunca mais volta. Era só isso que eu escutava. Ai, que legal, mas deram força. Nossa, total, total. Até os, as pessoas do meu time, os donos da empresa, Maravilha. todo mundo me deu muita força, assim, sabe? Meus alunos, assim, foi uma sinergia incrível. E quem eu via que tinha muitos medos, porque às vezes não é porque a pessoa ela é ruim ou ela é mal. Às vezes a pessoa tem traumas, então tinha gente que tinha muito medo de tudo. Tu vai Uhum. sozinha. E se isso acontecer lá? Aí eu me afastava um pouco, assim, dessas pessoas, porque eu sabia que eu ia enfrentar muitos desafios. A Não é? sabedoria, hein, gente? Olha aí. Então, Afasta assim, quem te faz mal. Não olha, perde eu tempo. queria fazer. Se dissesse pra mim que poderia ter um exército assim, com um monte de arma e que talvez poderia ter uma chance de eu tomar um tiro, eu continuaria vindo pra cá. Eu só não passaria na rua do exército, sabe? Então, assim, não teria muito o que fazer. Então, como eu sou muito ansiosa, eu sei que o melhor pra mim é me afastar desses pensamentos, dessas pessoas, porque se eu me contagiar com isso, vai ser muito ruim pra mim, sabe? Ô, Jéssica, acho que a Jéssica está perguntando, você chegou muito longe da família? Como assim? Acho que é chorou. Chorou muito longe da família? Jéssica, me explica aí essa pergunta. Mas então partiu Irlanda, você foi para lá já pensando no marketing? Porque você Sim. ontem você me contou que assim, você viu que ia ser difícil de você crescer mais dentro da sua área, por isso a chorou. Chorou muito quando você foi lá para Irlanda? Não, eu tava muito feliz. Eu tava. Gente, eu não vou mentir, eu não vou falar, eu chorei Tá muito, chorei certo. Eu não sou dessas. muito feliz. É, Eu quero muito, sabe o quê? Eu quero conseguir. Eu consegui agora, eu tô com um visto de trabalho, e consegui um visto de trabalho, que é muito difícil, e eu posso ter dependentes. Então, eu estou pesquisando para ver se eu conseguiria colocar minha mãe como minha dependente, para ela olha. vir para cá com um pouco mais de tranquilidade. Mas, não. E quando você chegou na Irlanda, isso tem quanto tempo? Foi em janeiro do ano passado. Então tá, gente, tem 1 ano e Um ano e alguns. 9 meses. Ela já está conseguindo um visto de trabalho, tá? Só para vocês entenderem como é que essa pessoa é. Eu acho que você deve ter ascendente em Áries, alguma coisa desse tipo. Eu tenho sagitariana com ascendente em Áries. Ah, só planta, tá vendo? Eu não sou astróloga, não, gente, mas eu Eu me entendo sinto alguma muito coisa. ariana, para falar a verdade. Eu me sinto mais ariana do que sagitariana, mas eu vejo que eu também tenho aquele negócio de querer voar como sagitariana. Isso. E aí você chegou na Irlanda, esse país frio, né? Sozinha. Você conhecia alguém que estava lá para te ajudar ou não? Aí, né? E aí, qual foi a sua Nada. primeira sensação? A primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei na Irlanda foi crise de pânico.
Foi assim, foi bem complicado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não entendia muito bem o que era, eu achava que eu estava tendo um infarto. E foi horrível. Foi horrível, assim. Eu não consigo explicar, assim, o quanto foi terrível pra mim. Eu pensava assim, juro pra você, assim, eu fiz assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, assim. Eu fiz, nossa, eu realizei, eu vim pra cá. Isso que eu queria Então, tanto, assim, né? Você vê era como a isso, gente assim. sabota, Vou né? ter que morrer, beleza. Eu vim pra cá. Pelo menos eu fiz alguma coisa na minha vida que eu queria muito, assim. Uhum. Mas aí você ficou quanto tempo, assim, até. Porque você foi como estudante, você estudar inglês? Eu vim para estudar inglês Uhum. e Você eu conseguia tava, assim, ir às aulas, frequentar as aulas, assim? sim, sim. É complicado, porque assim que eu cheguei, um mês e meio depois, começou a pandemia. Aqui fechou tudo. Eu não sei como foi aí, Ah, mas assim, aqui fechou completamente. Passamos quase 2 anos completamente fechado. Veio, tá abrindo agora. Então, assim, era muito difícil. Primeiro, foram 2 meses depois, né? Você foi em janeiro de 2020. isso. Eu Gente, cheguei no fim de janeiro, então, assim, um mês e meio depois, fechou tudo. Só que eu não conseguia me comunicar, não conseguia pedir uma água, não conseguia fazer nada. É claro, né? Claro que eu pegava o celular e usava o Google Tradutor e tal, mas assim, é bem complicado. Eu tinha uma sensação assim de dor aventureira, nossa, que aventura, lá, lá, lá. Mas tinha um outro lado meu que era assim, nossa, eu não consigo pedir um café, as pessoas não me entendem mesmo, assim, e eu não entendo nada do que eles falam. E aí, mas assim, né? A gente dá um jeito para tudo. brasileiro. Eu já vim com a ideia de me desenvolver na minha área, só que eu não Uhum, sabia se seria aqui na Irlanda. Mas uhum. quando eu saí do Brasil, eu já deixei minha mãe com um documento, assim, ela tem uma. Esqueci o nome, procuração. Deixei minha mãe com procuração, meu irmão com procuração, resolvi tudo que era documento, trouxe tudo. Eu tenho uma casa no Brasil. Eu vendi tudo que tinha dentro da minha casa, aluguei a minha casa e vim, e minha casa se resumiu a uma mala de mão com os meus documentos e coisas pessoais mais importantes, que é o que eu tenho hoje na minha vida, é uma mala de mão. E uma mala maior com roupa, com um monte de coisa, remédio, blá blá blá. Então, quando eu cheguei aqui, assim, os primeiros meses foram bem difíceis, porque aqui aluguel é muito caro. É muito caro ao ponto como se fosse assim, você morar numa casa com mais 6 pessoas e você pagar como se fosse cerca de R$ 3.500 por um beliche. Meu Deus! Tipo Meu isso, Deus! imagina você nessa situação. Se você conseguir se ver nessa situação, é para você entender o que é aluguel aqui. É uma loucura. Então, assim, é muito caro e você está junto com pessoas que você não conhece, dividindo coisas e vida, assim, passei por muitas situações difíceis. Mas, assim, então os primeiros meses foram muito difíceis por causa da língua, da pandemia, etc, etc e tal. Mas, por outro Todos os lado, seus não amigos, vou você mentir, ligava para a família chorando nesses momentos? não. Eu, Não. eu não, eu nunca fiz isso, até hoje, eu nunca fiz isso, porque, assim, eu tenho muito medo do que isso pode causar na minha mãe. O meu pai faleceu e a minha mãe já tem muito tempo. E, assim, minha mãe só tem eu e meu irmão. O meu irmão é como eu, assim, o meu irmão, na verdade, é diferente de mim, porque os planos dele é de ser nômade digital. Então, assim, a Hum. minha mãe sabe que ela não vai ter a gente perto. E então eu tenho muito medo que ela se desespere, que, enfim, né, situações que eu já vi acontecer. Então eu sempre segurei a minha onda aqui sozinha. E isso é o que torna também um pouco mais difícil. Claro que eu tenho o suporte da minha psicóloga, que eu passei a fazer terapia quando eu cheguei aqui, né? Eu não fazia antes Como é no que você Brasil. conseguiu? Não, me fala, que, assim, você chegou, teve síndrome de pânico, pegou a pandemia, estava com dinheiro contado. Como é que você se organizou? Assim, o que te fez se organizar no meio Então, desse caos todo? o que fez eu me organizar é que desde quando eu saí do Brasil, eu já tinha muita certeza do que eu queria. Eu vim para cá para aprender inglês e eu vim para a Europa, de um modo geral, porque eu fiz assim, não sei se eu vou ficar na Irlanda. Então eu vou preparada, com documentação, com tudo. Se a Irlanda não for o local que eu quero ficar, quando terminar o meu visto, eu vou procurar outro lugar para ir.
Então eu não estava fixa, tenho que ficar na Irlanda, mas eu estava fixa que tenho que aprender inglês e preciso entender como funciona o marketing aqui. Uhum. Então foi por isso que eu comecei a pesquisar. A primeira coisa que eu fiz quando eu já estava no Brasil, botei Tinder Gold, baixei aplicativo e botei como se eu estivesse na Irlanda, estando no Brasil, 6 meses antes de vir para cá. Então, assim, porque eu não conhecia ninguém. E a melhor forma de você ter uma pessoa que vai realmente topar, te ajudar e lá, é você encontrar um cara legal, solteiro, e Adorei. está solteiro e é isso. Ai, Não vou maravilhoso. mentir, né? E zero vergonha, muito pelo contrário. Acho que foi uma coisa muito boa que eu fiz. Prestem Aí, atenção, meninas. além disso, eu fazia muita conexão no LinkedIn com profissionais de marketing brasileiras e irlandesas aqui. Então, assim que eu cheguei aqui, eu já tinha um tempo que eu já estava montando uma rede de networking, já marcando assim, vamos tomar um café quando eu chegar, para eu entender, para conversar. Só que quando eu cheguei, foi muito difícil de fazer esses encontros, porque já estava todo mundo assim, a gente não pode se encontrar, é lockdown, sabe? Claro que, né? Antes do lockdown, eu sempre encontrava uma pessoa ou outra, mas eu não tinha noção de que ia acontecer tudo isso que aconteceu. Então, eu não fiquei correndo atrás disso, mas eu corri atrás dos eventos. Então, foi aí que eu conheci um grupo de profissionais de marketing aqui, que me ajudou muito e me ajudam muito. São fantásticas. Você Só sentiu, que, isso eu assim, ia perguntar, você sentiu que as pessoas aí te acolheram? Porque é difícil, né? Nem sempre. Por exemplo, a aqui, comunidade se você brasileira fosse para aqui, São Paulo, talvez você não conseguisse um cafezinho com um profissional de marketing, né? sim, 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 com certeza. Assim, é, eu acho que, eu acho não, a comunidade brasileira aqui na Irlanda ela é muito forte e é uma comunidade muito grande. Então, assim, eu me senti acolhida porque eu encontrei pessoas que estavam na mesma sintonia que a minha. Então, eu acho que assim, é muito importante quando você vai para outro país, não é só você encontrar um grupão do Facebook que tem todo mundo que está naquele país. É Uhum. você tentar encontrar as bolhas que fazem sentido com o seu estilo de vida, com o seu estilo de pensamento, com a sua profissão, que fazem sentido com você. E eu encontrei essa bolha. Só que assim, claro, né, que essa bolha, ela é momentânea, né? É só enquanto você fala, enquanto você tem uma troca muito rápida. Você precisa começar a trabalhar o seu mindset, precisa começar a se estruturar psicologicamente, fisicamente, para que você não desabe. Então, eu aproveitei a pandemia. A pandemia, para mim, também foi muito boa, porque enquanto tinha um monte de gente recebendo benefício do governo, eu decidi não receber benefício do governo e decidi procurar trabalho, mesmo na pandemia. Porque eu Não. pensava assim, eu não tenho inglês, então o meu inglês não existe. Se eu quiser aprender inglês, eu preciso estar em casa estudando muito, que era o que eu fazia, eu estudava muito, e além de estudar muito, quando eu me perdi, e além de estudar muito, eu decidia. Tinha um aplicativo chamado Helpline, que aqui você pode fazer cleaner, né? Limpeza na casa dos outros. E aí eu começava a tentar encontrar empresas que pedia para fazer cleaner por esse aplicativo. Olha Por só. quê? Porque se eu fosse, eu pensava assim, quando eu comecei a ir para as casas, eu fiz, vou para as casas para fazer amizade. E para ganhar dinheiro, obviamente, né? Só que nas casas eram pessoas que tinham rotinas diferentes da minha mãe de família, com crianças, com marido, e Uhum. etc, etc e tal. Então, assim, não era bem o que eu precisava e o que eu queria. Então, eu fiz assim, tá, então vou fazer esses clientes aqui porque eu preciso da grana. E eu não estou recebendo benefício do governo. Mas eu vou também tentar ver se eu consigo entrar em algumas empresas para fazer cleaner. E aí foi quando eu comecei a entender, tá? Eu preciso então fazer isso. Foi quando eu fui percebendo Foi isso, aí foi impressionante. quando eu comecei a montar uma estratégia para entrar nas empresas de uma forma que não era por marketing, mas que eu conseguisse chegar em marketing. Também, obviamente, paguei. Eu comecei a pensar, quem vai me ajudar com isso? Como eu estava aqui sozinha e as bolhas têm suas limitações e o meu conhecimento também tinha limitação. Então, tem um rapaz aqui, o Edu, que ele tem um canal gigante na Irlanda
gigante. Todo mundo que vem fazer intercâmbio na Irlanda conhece o canal dele. Ele tem uma puta experiência, enfim, já trabalhou como líder team em várias multinacionais aqui. Então eu fiz assim, nossa, esse cara tem muito para ensinar. Tem gente que tem super antipatia por ele. E eu até entendo por quê, mas eu fico assim, nossa, como é que essas pessoas ficam olhando para um jeito do rosto, para um detalhe, ficam criticando uma pessoa que tem tanto a E compartilhar, produz sabe? tanto, né? O cara produz, o cara tá Nossa, assim, fazendo. não, ele é fantástico. Ele Mas, é fantástico, assim. mas você Daí também eu é. paguei Eu estou por uma. impressionada, ô Camila, como você não teve um movimento pacífico, você está entendendo? A sua vida inteira você estava em movimento ativo de construir, de ir atrás, de buscar soluções, de buscar outras maneiras. Ah, se essa maneira não der certo. E começou lá com seu pai dizendo que você não ia poder fazer história, né? Então, assim, isso Sim. está no seu DNA. Você não espera acontecer, você faz acontecer. De uma forma ou de E outra. assim, de uma forma ou de outra, tem que acontecer, porque é assim, né? A gente não tem muita opção. A gente tem que fazer acontecer. Ou porque ou eu faço acontecer, ou eu crio a oportunidade, ou a oportunidade não chega para mim. É isso. Porque assim que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer pesquisa. E eu via que a média, sei lá, vamos dizer que eu conversei com 20 mulheres. Dessas 20 mulheres, tipo, vamos dizer que 80% estava aqui há quase 3 anos e nunca tinha trabalhado na área, nunca tinha Olha conseguido a isso. oportunidade de E você marketing. E aí eu fiz começou assim, a produzir uma receita para você com quantos meses? 6 meses. Com 6 meses você já tinha uma receita em euro. Assim, não. Com, com 3 meses, só que como cleaner, Aham. Mas né? Os 3 primeiros meses essa eu é a tava receita. só estudando, sim. Uhum. E aí depois, quando deu 3 meses, eu fiz assim, não tenho mais dinheiro. Assim, né? Não tem mais dinheiro. Eu preciso começar a trabalhar. E aí comecei a trabalhar, e aí com 6 meses eu consegui o trabalho na minha área. Olha só. E como é que foi que você conseguiu ir para sua área? Fiz a mentoria com o Edu, e aí assim, foi, eu não queria nem saber, ele tem curso, tem um planejamento massa. Mas eu não tava querendo muito saber disso, eu queria conversar com ele. E eu sabia que eu não podia pagar pela hora só com ele. E aí a mentoria para mim foi uma mentoria em grupo, sei lá, 100 pessoas. Foi uma oportunidade incrível porque eu sabia, eu tenho um aluno, né? Fica Uhum. todo mundo com a câmera fechada, todo mundo com vergonha de falar, e eu sou a sem vergonha. E falei assim, nossa, essa é a oportunidade de ouro, porque assim, enquanto existir microfone, eu falarei. Então, eu Vai perguntava ser tanta para coisa mim, para a esse mentoria é homem. minha. Eu perguntava tanta coisa para ele. E aí ele foi dando uns toques, e aí eu comecei a fazer, eita, por que eu não pensei nisso, sabe assim? E aí, assim, a mentoria, ela tinha sei lá, vamos dizer que não sei quantas semanas. Só que eu pensei assim, não, eu tenho que botar isso em prática. Eu não vou ficar estudando um monte de coisa, vendo um monte de teoria, não, porque eu não tenho paciência para isso. Eu não vou ficar vendo aula de mindset. Não, o mindset tá excelente. Eu Já, preciso no botar em Mindset já tá, prática. você poderia dar aula, né? Na mentoria do Eu tenho Mindset. que botar em prática isso que é o que vai me levar, de fato, aonde eu quero chegar. E aí eu preparei, comecei a selecionar as empresas que eu queria trabalhar. E dessas empresas não que eu queria trabalhar, né? Eu estava fazendo cleaner estrategicamente em empresas. E aí eu fiz assim, qual empresa pode ter oportunidade para mim de trabalho? E aí eu vi duas empresas e eu comecei a estudar essas empresas e eu preparei um plano de apresentação para essa empresa de marketing e aí, pronto, eu pedi para eles criei uma situação no meio do meu trabalho, no meio do meu expediente, enquanto estava fazendo o cleaner, criei uma situação, falei que eu trabalhava com marketing lá, só que isso depois de 2 meses, né? Eu já me E isso, conheci, eu já vi o isso meu sem rosto, inglês fluente, né? Que ainda não estava fluente. não tava. Maravilhosa. E aí eu fui preparar uma apresentação assim, para eles não precisarem me perguntar nada. E eles falaram assim para mim, você pode vir amanhã, de 1 hora da tarde, fazer uma entrevista? Aí eu fiz, claro que posso. Eu tava com o meu outro dia lotado de trabalho, lotado de cleaner. Aí eu falei que podia, liguei para um monte de gente, paguei para as pessoas irem para mim. E aí no outro dia eu fiz, não, eu não vou fazer nada, eu vou me preparar para essa entrevista. E eu fiz a entrevista e no mesmo dia ele perguntou para mim quando eu poderia começar a trabalhar lá com marketing. Eu não trabalhava só com marketing no início. Eu trabalhava com cleaner 2 dias na semana e 3 dias eu trabalhava com marketing. Mas aí eu
comecei a gerar umas demandas e depois de um mês eu já estava trabalhando 100% com marketing na empresa. Gente, olha só mais um adendo aqui. A dificuldade que a gente tem de trabalhar em empresas internacionais, né? Porque normalmente eles contratam, eles deixam as vagas, né, para as pessoas que moram lá, que são de lá, né? Sim. Essa menina, sem falar inglês, estava lá limpando o escritório e conseguiu 2 dias da semana que você conseguiu trabalhar com marketing. Isso, isso. E aí eu fui trabalhando, fui mostrando, primeiro fazendo o que eles queriam, porque eles não sabiam o que queriam. Normalmente cliente é assim, eles não sabem muito bem o que, eles não Era uma sabem como empresa que fazer. ainda não Eles tinha sabem. o marketing ali estruturado, né? A verdade é que a minha vaga, ela nem existia assim, né? Era uma posição que não existia na empresa. E aí eu apresentei para eles, né, o quanto que poderia ser positivo e etc e tal. E aí eles curtiram e disseram, não, vamos tentar. E aí, pronto, aí eu comecei a desenvolver o trabalho na empresa e estudar. Porque se você parar de estudar, você não tem opção. Se você não estudar, você baixa o seu atente, baixando o seu Você atente, volta o para o governo vai dizer assim para você, tem que voltar para o Brasil. Gente, incrível. E aí, assim, o Camila, é uma história tão maravilhosa que eu nem sei mais. Eu tenho um roteiro aqui para te perguntar, mas é que vem muitas coisas assim na cabeça. Depois que você começou a trabalhar para ele, né? E até você conseguir trabalhar full time como marketing da empresa, hoje você ainda está com eles, não está? Foram eles que me deram visto. E olha isso, gente, a empresa deu visto para ela. E aí como que você voltou a dar aulas na pós-graduação que você estava fazendo? Na verdade, eu nunca parei assim, né? Porque como tem a gente tem 4 horas de diferenças do Brasil para cá, Hum, o que acontece? Para mim é excelente, é incrível. Quando eu tenho aula, eu quando vim para cá, na verdade, eu estava trabalhando para a empresa que eu pedi demissão no Brasil. uhum, Eu fiquei trabalhando remoto para eles por até julho, uma coisa assim. Eu parei de trabalhar para eles, um mês depois eu comecei a trabalhar nessa empresa com marketing. Então, assim, eu não tive uma grande pausa de trabalho na minha área de quando eu vim para o Brasil para cá. uhum. Mas o que acontece é que quando eu dou aula sexta, sábado e domingo. Então, eu começo a dar aula de 11 horas da noite daqui e termino de madrugada e sábado o dia todo e domingo, porque como tem a diferença do horário, dá para eu conciliar o meu trabalho com a aula. E também não é sempre, né? É, é. Ô Camila, agora uma coisa que me impressiona também em você, assim, algumas pessoas que eu já conversei, que foram morar fora e tal. É, eu perguntei para você qual foi a impressão da Irlanda e tal. Você em momento nenhum falou muito frio, muito isso, passei fome. Não, não. Você falou, não, eu fui conhecer. Você está pensando sempre no lado positivo, no que está somando para a tua vida, né? Eu queria que você falasse, assim, Camila, quais são as características que você tem, que você acredita que te ajudaram, e quais são as características que você sabe que você tem que te prejudicam e o que você faz assim para reprimir? O que eu sei que eu tenho que me ajudou muito nesse meu processo aqui, primeiro é iniciativa, mas antes da iniciativa eu tenho a inquietação. Eu tenho uma preocupação de eu vejo que tem um problema e já trabalhei num time que eles me deram assim um papelzinho e me chamaram de solucionadora. E eu amei assim essa palavra, porque é assim que eu também me enxergo, sabe? Assim, quando eu vejo que tem um problema, eu tenho que resolver, eu quero resolver. Mas às vezes a gente quer resolver, mas a gente não tem a iniciativa de dar o primeiro passo e de resolver. Então eu vejo que, graças a Deus, obrigada Senhor, na hora da fabricação ele colocou assim muita força de vontade, muita, sabe, muita vontade de resolver o problema, mas também não só a vontade, a iniciativa, mesmo quando eu tenho muito medo, mesmo quando eu me sinto que não estou preparada para aquilo que era para começar a trabalhar com marketing aqui na Irlanda. Eu achava que eu não estava preparada. Você foi. Mas, Agora, mesmo assim, eu fui, essas características suas sempre te acompanharam desde que você nasceu. sempre,
sempre, desde que eu nasci. Mas a característica que eu tenho e que eu trabalho muito, me desenvolvo muito para melhorar isso em mim, é a minha ansiedade. Eu sou muito ansiosa. E a minha ansiedade, quando sua ansiedade, ela é exacerbado, é muito, é demais, você sente no seu corpo, eu sinto dores no meu corpo, que assim, eu não consigo controlar. Eu sinto dor Uhum, todos os dias, todas as horas. E para uhum. isso, o que eu faço agora, sempre que eu posso, estou meditando, estou fazendo yoga todos os dias pela manhã, é, assim, tô sendo atendida por um psicóloga, agora eu tô com um mentor para me ajudar também, porque a psicologia me leva para um local onde eu fico muito no subjetivo. E Uhum. para mim, estar num mundo, estar num ambiente subjetivo, onde não é nem sim nem não, é meio termo, isso me deixa numa frustração que eu não consigo controlar. Olha que legal. E eu Então, sou a pessoa do subjetivo. pois é, Vê, né? e eu Nós acho somos lindo. diferentes. E eu acho lindo isso. Só que É, eu sou muito prática. Só que a praticidade sem a subjetividade fica uma coisa muito grosseira, sabe assim? é. Porque eu tenho uma força assim, aquela coisa de E o vou fazer, eu contrário tenho também, né? iniciativa. A subjetividade sem a praticidade, você não sai do lugar. Então, é muito Isso. interessante Então, isso. essa força intensa, sabe, eu sinto muitas dores, mas A processo, né? ansiedade também, assim, talvez você tenha sentido isso, e eu acho que todo mundo hoje, né, a Jéssica também falou aqui que é muito ansiosa. Eu acho que a ansiedade causa na gente também uma situação assim da gente achar que a gente deveria já estar em outro patamar, em outro lugar, já devia estar muito Sim, melhor. Aí vem a síndrome de impostor, aí vem a fobia, vem o pânico, né? Porque, meu Deus, sim. eu não sou, eu devia estar produzindo, eu devia estar, né? Você tá no momento de descansar, você acha que você devia estar produzindo, e aí é uma loucura, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente pode prejudicar Eu já, muito o eu nosso. já parei, eu já parei assim, em momentos aqui, eu fiz assim, não, acho que eu tô muito devagar. Aí, só que eu tenho muito assim, eu tenho uma racionalidade muito boa ao ponto de fazer assim. Aí eu penso essas porcarias, aí eu paro assim, aí eu faço alguma coisa errada. Não tem como eu estar devagar. Como é que eu posso ir mais rápido do que eu tô indo? Não Maravilha. depende de mim, eu não tenho condições. Então eu fico assim, sabe? E eu me olho no espelho e fico fazendo perguntas para mim. Eu, não, Camila, isso não tá Não é certo. Isso possível. que você tá pensando não faz sentido. Isso não é verdade, isso não é real. Sabe? Então eu tô sempre me questionando, sempre conversando comigo mesma, sempre me trazendo, me puxando para a realidade, porque senão eu acabo não comemorando as minhas conquistas, eu É acabo, isso. consegui o visto, aí já tô pensando, não, agora eu já consegui o visto, agora eu tenho que ir para um multinacional, agora eu tenho que fazer, sabe assim, mas calma, não tem como, eu não Isso posso. porque a gente não falou da sua comunidade, né? Que ela abriu uma comunidade para receber as pessoas que, assim como ela, resolveram ir para a Irlanda e tiveram dificuldades, e a Camila resolveu abrir essa comunidade também. Agora, Camila, antes da gente encerrar e de você falar dos seus negócios e apresentar aí como as pessoas podem te encontrar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tendo a crer que todo mundo, quando tem a oportunidade, né, de treinar, ou a curiosidade de ir em busca de conhecimento, a gente consegue fazer as coisas. Eu acredito que nada nos impede, né? Então, existe uma teoria aí que nem todo mundo pode empreender. E eu queria perguntar para você, porque como você mesma disse, que você veio de um lugar humilde, né, que não tinha tantas oportunidades assim, você conheceu muitas pessoas lá. Conhecendo essa situação, você acredita que as pessoas tendo essa curiosidade, tendo essa vontade de aprender, o empreendedorismo, nesse sentido, né? Ou de querer abrir o próprio negócio, ou de vender sanduíches, ou de empreender na própria carreira e ir viajar e conhecer outras culturas. Você acredita que todo mundo pode empreender? É possível Sim, aprender a empreender? todo mundo pode aprender a empreender, todo mundo pode empreender. Eu acho que as pessoas precisam só tomar cuidado em
como elas colocam isso na vida dela. Por exemplo, se você fosse comparar com alguém que tem mais oportunidades que você vai provavelmente se frustrar. Você pode conseguir chegar até onde está essa pessoa, você pode conseguir ultrapassar essa pessoa, mas você precisa entender, e eu tô falando isso, mas é um exercício que eu faço comigo mesma, tá? Não é porque eu tá aqui certo, não. A gente só É o sabe meu. pra gente. É, Vamos ver como é. eu falo isso, mas eu falo isso para mim também. Todo mundo pode fazer isso. A questão é, se você ficar se comparando com pessoas que têm mais oportunidades ou mais dinheiro que você sempre vai achar que nunca vai ser possível. Você precisa se comparar com o você de ontem. Então, se eu trabalho, se eu vendo sacolé gourmet, sei lá, se eu vendo sacolé de limão e laranja, e aí você começa a expandir, você começa a ter mais opções de sabores, e você cria um sacolé gourmet de Oreo. E daí você já começa a botar outras pessoas para ver. Você vai conseguir fazer isso na sua comunidade. Agora, se você fosse comparar a que bom, aí complica, né? Porque é outra história, é outro valor de marca, são outros anos de mercado, é tudo muito diferente. Então a questão é você se espelhar e não você se comparar e se frustrar, porque você não pode ter nesse momento essa outra coisa que é muito maior que você. Mas se você entender e se comparar com você mesmo, de que se você fez melhor do que você fez ontem, sim, você está É empreendendo, por você está isso que a gente avançando. diz, né, que não tem mercado saturado. Tem espaço para todo mundo, né? Uma vez eu coloquei um post que muita gente comentou que era alguma coisa do tipo assim: se não existisse oportunidade para todo mundo, não existiria a Dolly, né? Porque ela ia olhar para a Coca-Cola e falar assim, eu jamais vou chegar no lugar da Coca-Cola. Total. Mas a Dolly funciona para o público dela, no lugar onde ela, né, atende, enfim, então tem espaço para todo mundo. Mas essa era uma questão, obrigada pela sua resposta, adorei a sua resposta, maravilhosa. Eu acho que todo mundo consegue sim empreender, desde que olhe para si e não para o coleguinha do lado, que normalmente vai ter uma grama mais bonita e vai ter, enfim. A gente sempre costuma, né, a querer se comparar, né, com aquilo que a gente admira, né? Mas assim, nem sempre a gente tem que aprender a admirar aquilo que somos, né? Que está aqui com a gente agora. Quem acolhe a gente somos nós. Então, resposta maravilhosa, adorei, Camila, muito obrigada. Então, para Ah, eu que terminar a agradeço pelo nossa live, convite. não, mas antes de terminar, eu quero que você fale sobre todos os seus negócios, como que as pessoas podem fazer para falar com você, se alguém tiver interesse de ir para a Irlanda também, se pode entrar em contato, pegar essas dicas maravilhosas. E eu já queria te dar os parabéns, viu? Virei sua fã. Ah, Parabéns. muito, Eu muito queria ter obrigada pelo metade do convite. seu mindset, tá bom? Já Muito admiro pra obrigada caramba. mesmo pelo seu convite. Bem, como a Carol falou, eu criei uma comunidade chamada Marketing na Irlanda. Essa comunidade, ela nasceu da vontade que eu tinha de ter encontrado uma comunidade assim aqui. Então, como eu estava sempre, todo café que eu ia, as pessoas diziam assim, nossa, mas podia ter um grupo assim, mas podia ter um grupo assim, mas podia ter um grupo assim. Eu fiz, mano, sabe uma coisa? Eu vou criar esse grupo. Então, criei a comunidade chamada Marketing na Irlanda. Vocês podem encontrar a comunidade Marketing na Irlanda no LinkedIn, vocês podem encontrar no grupo do Facebook, vocês podem encontrar. E a gente também está bem ativo no Telegram, porque não tem limite de pessoas, então acaba funcionando melhor que o WhatsApp. A comunidade ela é muito nova, deve ter deve ter um mês. Então, assim, mas o objetivo da comunidade especialmente ser um suporte, ser um apoio para todo brasileiro, brasileira que vem para a Irlanda e quer tirar dúvidas e quer entender sobre estudos na Irlanda na área de marketing, trabalho na área de marketing, desabafar sobre marketing, enfim, qualquer coisa que se envolva no âmbito de marketing, eu estou 100% aberta, à disposição, disponível para conversar. Pode mandar áudio, não se preocupe. Eu até prefiro, eu tenho um pouco de preguiça de digitar. Então, estou 100% aberta para ajudar no que for possível. Se vierem perguntas nas quais eu não tenho informação, com certeza eu vou poder direcionar para canais ou para pessoas que vão poder ajudar.
Eu sei que eu estou desenvolvendo com o meu mentor o meu propósito, e para mim sempre ficou muito claro que o meu propósito, eu não vim nessa vida de passagem, né? Com Assim, certeza. Não eu, veio. eu, eu realmente eu tenho um dever de impactar a vida de outras pessoas e ajudar outras pessoas. E eu decidi que ia fazer isso através da minha área, através do meu trabalho, através da minha paixão, que é o marketing, né? E é o que eu respiro e faço todos os dias. Então, sintam-se muito à vontade para conversar. E se você tem interesse em trabalhar, estudar, enfim, fazer marketing aqui na Irlanda, venha para a minha comunidade e vamos bater papos. Maravilhosa. É, dá o seu arroba também, Camila, para o pessoal te encontrar. Você vai me encontrar em qualquer lugar como Camila Odilon. Camila com dois L's, Odilon. É isto. Prontinho. Gente, esse foi o acordalice mais longo da história. Maravilhoso. Eu Ai, acho meu que Deus, eu vale falo muito. super. Mas você tem muita coisa para partilhar, né? E realmente foi incrível. Parabéns, parabéns pela sua história. Você é um exemplo, você realmente precisa compartilhar com todo mundo a sua história para que a gente aprenda, para que muitas pessoas tenham você como exemplo, e que você sirva aí de uma musa inspiradora, né? Porque realmente, poucas pessoas são aquelas que se propõem a estar ativa, a buscar soluções, a usar a criatividade para ir em busca dos seus sonhos. Parabéns! É isso, gente. Muito obrigada, obrigada pelo seu espaço, parabéns pelo seu projeto. Não seria possível estar aqui conversando e compartilhando um pouco da minha história se você não tivesse me convidado e se você não promovesse, o seu projeto. É isso. Muito É, obrigada. Beijo para todo mundo que está assistindo. beijo. Obrigada por ter ficado até agora. E para quem vai assistir depois, tamo junto também. Beijo, gente. Até a próxima, hein? Boa noite. Tchau. Obrigada, Camila. Obrigada. Boa noite. Beijo.